Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus seja sempre nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Hoje, 4 de julho de 2026, estamos mais um sábado, o nosso encontro do livro Sendas Luminosas, de Valdo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles, sua mentora. E hoje é um dia muito importante nas nossas vidas, na nossa querida Ibitinga, né? Ela faz 136 anos. E a nossa Casa de Amor e Caridade, Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, no dia 25 de novembro, faz 96 anos. Ou seja, quando o Ibitinga tinha 40 anos de emancipação, Ibitim, o nosso centro, pessoas valorosas já fizeram seu início da atividade nesta cidade. Então é algo muito significativo. Pessoas idealistas, de bons corações, que já pensavam no bem sem olhar a quem. Maria Aparecida, boa noite, querida. Então, são fatos marcantes na nossa vida. E hoje a gente pode desfrutar daquela casa que nos acolhe, que nos inspira, que nos dá força, coragem e resignação para a gente seguir em frente nessa diretriz do amor que muito nos fortalece, ilumina e protege. Hoje é o texto 9 e o título é Doença. Doença da alma. Porque os males espirituais gerados pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas emoções tóxicas, que se converte em aflições, em problemas de relacionamento e doenças no corpo físico. O apego excessivo às coisas materiais é um grande problema que nos causam doenças. O egoísmo, a gente tem que procurar desapegar e não querer tudo pra gente, né? Temos que pensar no próximo, fazermos a caridade, que isso nos fortalece. O orgulho, essa chaga que também nos leva à doença, porque é um desequilíbrio muito grande no corpo físico. A inveja, cobiçar as coisas do outro, não estar contente com o que tem, que Deus nos dá. A vaidade, tem que tentar melhorar e não ter achar que é melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos em fases diferentes de evolução e nós temos obrigação de ajudar o próximo, porque quem muito foi dado, muito será cobrado. E na hora que a gente for prestar as nossas contas, não tem como fugir. Vazio existencial. Ter muitas coisas materiais e se esquecer da evolução e maturação
espiritual. Chega uma hora que a gente não se contenta, tem tudo material, mas a vida não tem sentido, porque esqueceu de regar esse outro lado também. A culpa e a autocondenação, a gente tem que se perdoar. Se equivocou, vai lá, pede desculpa, corrige o erro. Tudo tem solução. E a intolerância. Isso hoje está muito em moda, né? A pessoa não acha que é o dono da verdade e menospreza, humilha. Tudo tem consequência na nossa vida, né? É lei de ação e reação. E a hora que vem as consequências, a gente vira coitadinho. A gente não quer assumir o erro. E aí complica ainda mais. Então, a Joana aqui vai falar sobre as doenças, o que acontece e o que nós temos que fazer para melhorarmos e diluirmos e não deixar que isso aconteça em nossas vidas. Porque tem como não acontecer. Depende única e exclusivamente de nós mesmos. E ela inicia falando que na interação existente entre o espírito e matéria, mente e corpo, qualquer distúrbio no ser causal e logo se abrem campos para a instalação das enfermidades. Então é isso que a gente tem que estar antenado para a gente não abrir essas frestas para dar condições de o mal se instalar na gente. Isto porque o espírito emite a energia que mantém o equilíbrio da organização somática. Assim como a mente irradia campos de força que se exteriorizam através do corpo. Mente, pensamento, energia positiva e proteção da gente. Porque quanto mais a gente ora, quanto mais a gente faz a caridade, essa energia que temos, a centelha divina, mais ela se ilumina e aumenta ao nosso derredor. E isso faz com que a gente tenha uma proteção maior. E tem pessoas que têm essa aura aumentada. Tanto é que quando você aproxima dessas pessoas, você se sente muito bem. É uma sustentação iluminativa. Dr. Tonini era uma pessoa iluminada. Na conversa com o doente que ia em seu consultório, ele já, 50% dos males, ele já removia do paciente. Mas tinha paciência, escutava, para depois entrar no campo da doença. E com essa energia positiva e luminífera que ele tinha, ele já abrandava e já melhorava a doença do seu paciente.
pessoas iluminadas que usavam bem isso que nós estamos conversando hoje. Assinalado pelas realizações pretéricas que se encontram íncitas nos campos vibratórios de si mesmo, o espírito é o fulcro, a base, de onde procedem todas as energias que se expandem através do perispírito. Nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. O perispírito é semimatéria, é intermediária entre o espírito e o nosso corpo material. E nesse nosso perispírito está guardado tudo que nós somos, desde o nosso início até hoje. Ali está contido todas essas informações. Então, que se expandem através do perispírito, correspondentes às necessidades da evolução. Ali está tudo. E o que nós precisamos cada vez mais buscar e melhorar para o nosso amadurecimento e evolução espiritual, que é por isso que nós estamos reencarnados nesse planeta. Como consequência, o corpo somático torna-se vulnerável à instalação das doenças como fruto dos erros do passado, perpetrados no seu passado próximo ou remoto. Pode ser coisas próximas, né, do nosso passado aqui, ou bem remotos, que a gente tem que resgatar. Deste modo, a enfermidade é o resultado da dissonância, da discordância vibratória que se origina no ser profundo, na mente, abrindo área para manifestações dos desequilíbrios físicos, emocionais e psíquicos. Então a gente tem que trabalhar a nossa mente para estar equilibrada com pensamentos luminíferos, voltado para o bem, para a luz, para a paz, porque isso nos equilibra e não dá chance para frestas que a doença se instala. Somente a harmonia do pensamento, não cultivando ideias morbosas, ou seja, doentias, pessimistas, carregadas de miasmas degenerativos, pode proporcionar a preservação da saúde. Então é isso que a gente precisa estar antenado e não entrar nesse campo vibratório. Não obstante, ocorre que, mesmo se mantendo essa harmonia íntima, surgem processos desgastantes, viróticos, que deperecem, enfraquecem a constituição física, proporcionando a presença das moléstias, porque as causas desencadeadoras se encontram registradas nos recessos do ser, exteriorizando-se como impositivo, regenerador, reparador, de que necessita
o espírito para libertar-se das toxinas psíquicas que remanescem dos atos infelizes praticados. Então isso acontece. Temos que passar, por quê? Reparação dos nossos equívocos. Porque tudo é ação e reação. Se nós estamos equivocados de alguma coisa, aquilo fica marcado no nosso perispírito. E depois nós vamos reparar. Mas por quê? Porque é a lei de reação. O que você faz de bem vai te iluminar. O que você faz de mal, você vai ter que reparar. Deus é infinitamente bom, mas Ele é justo. Então, se você tem dívida, você tem que reparar essa dívida. Não tem outro jeito. E como a gente repara, minimiza essas dívidas do passado? Fazendo o bem e não olhando a quem. Caridade. Ajuda os menos favorecidos, estendendo as mãos às pessoas que nos procuram e que precisam das nossas ajudas. Não fingir que nós não estamos percebendo. Isso minimiza. Como dizia o seu cruzeiro, amigo espiritual, ganha bônus e depois lá no nosso acerto vai subtraindo nossas dívidas. A doença é, portanto, um mecanismo expurgatório, através do qual são eliminados as cargas de energia perturbadora que foram assimiladas pelas ondas. Quando nós assimilamos essas energias tóxicas aí, pelas ondas do ódio, da traição, do crime, de qualquer jaez, e permaneceram produzindo distonia interna até expressar-se na indumentária corporal. Então essa distonia é a doença, é esse desequilíbrio que vem e forma a doença no nosso corpo. Então, precisamos melhorar sempre e estar sempre antenados para não cairmos em tentação. Jesus não deixou o Pai Nosso e quando a gente está orando, ele fala, não nos deixei cairmos nas tentações do materialismo, do egoísmo, tudo isso que leva nós a problemas e as doenças no nosso corpo. Enquanto vigora a ordem vibratória no ser, o sistema imunológico possui recursos para defender o organismo da invasão dos micróbios e de quaisquer outros agentes de degeneração celular. Então, sabe o que acontece? Essa energia, essa vibração, esse campo energético nos protege justamente isso, porque as doenças, os micróbios, eles agem numa faixa vibratória diferente da quando a gente está vibrando com pensamentos luminíferos, pensamentos positivos. E então isso serve como uma imunização do nosso ser. Por isso que quando oramos,
trabalhamos numa faixa vibratória que nos imuniza. E às vezes a gente esquece de orar, de entrar em conexão com a espiritualidade maior. E é quando eles podem interagir e fazer algo por nós. Agora, se a gente fica com pensamentos não muito luminíferos, pensando e desejando mal às pessoas, não adianta você pedir ajuda deles, que eles não têm como conectar com a gente. Então, é isso que a gente tem que se conscientizando para pôr em prática na nossa vida. Porque eles gostam muito da gente. Deus nos ama. E o nosso anjo da guarda quer que a gente siga cada vez mais no caminho do bem, da paz e da luz. Ele fica feliz e ele consegue interceder mais por nós. Não. Oi, Luciano, tudo bem? Prazer em estar contigo aí. É isso que a gente tem que direcionar a nossa vida, porque vale muito a pena. Não adianta reclamar e não fazer bem a nossa parte. O mesmo ocorre no que diz respeito ao indivíduo psíquico, porquanto compromissos graves na área moral se transformam em dolorosos processos de inquietação em decorrência da consciência de culpa fixada no mundo íntimo, ou transtornos neuróticos, psicóticos e de variada denominação. Então, a gente tem que fazer bem a nossa parte, tem que orar e vigiar, porque depois não adianta reclamar. Se você não cumprir bem o seu papel, você não consegue direcionar a sua vida nesse campo vibratório do bem, da paz e da luz. Que isso é um imunizante muito grande para nós. Pus até um asterístico nessa frase, ó. A construção do bem incessante, o cultivo das ideias dignificadoras são recursos valiosos para a preservação da saúde. Foi o que nós estamos batendo nessa tecla. É esse o caminho. Apesar disso, existem processos de instalação de enfermidades que não têm procedência nos atos perturbadores do passado. Não tem a ver com o nosso passado. E em tais casos pode constatar que se trata de espíritos fortes que elegeram o sofrimento a fim de poderem ensinar resignação e coragem, preservando a alegria de viver sem que o problema orgânico os afete. Isso é maravilhoso. E um grande exemplo disso foi Jerônimo Mendonça, um mineiro de Itapaciguara, Triângulo Mineiro. Jerônimo é um atleta bonito, um físico atlético, com aquele ar de artista de Hollywood. Jogava muito bem futebol
estava numa ascendência muito grande. O que aconteceu? Ele começou a ter uma doença degenerativa. A musculatura foi se atrofiando e ele acabou ficando cego e cadeira de roda e depois na cama. Uma vez, conta os casos de Chico, que ele ligou para o Chico, e Chico, eu tô com uma hemorragia que não para, eu vou morrer, faz alguma coisa por mim, desesperado. Posso ir aí, Uberaba? Pode, Jerônimo. Já conversou com todo mundo lá, já ficaram esperando. Falavam que punham lençol, não punha nem toalha de tanto hemorragia que tinha. A espiritualidade e os médicos conseguiram estancar. Aí Chico chegou para Jerônimo e falou: sabe por que isso aconteceu, Jerônimo? Porque você virou coitadinho por causa do seu problema. E você não é coitadinho. Você pode dar um exemplo muito grande a muitas pessoas que mesmo você passando por tudo isso, você é feliz e vai mostrar para os outros que você vai dar a volta por cima. Ele tinha dor no peito, ele ficava numa maca, cantando e fazendo palestra pelo Brasil inteiro. Tinha que pôr uma pedra de 5 quilos no seu peito para a dor melhorar. E ele cantava, ele era um exemplo de positividade com todos aqueles problemas que ele tinha. Ele era feliz, porque ele estava vivo. Jerônimo tinha a alcunha de gigante deitado. E ele veio em Ibitinga dar uma palestra. Eu não tive o privilégio de assisti-lo, mas ele veio no nosso centro e deu todo esse exemplo de alegria, que independente do que o corpo físico estivesse passando, ele tinha obrigação de passar essa positividade para as pessoas que iam escutar as suas palestras. Esses são exemplos que nós temos que imitar e seguir. E ele, na cidade dele lá, centro, editora, ele tem vários livros que são muito levantador de moral, porque é um exemplo a seguir. Nesses indivíduos nunca se manifestam distúrbios na área mental, mas quase sempre apresentam organizações fisiológicas frágeis, que experimentam periódicos ou largos processos de doenças que conseguem conduzir com tranquilidade, superando-se a si mesmo. E esse é o maior exemplo que nós temos, foi Jerônimo Mendonça. Sempre que possas, ages corretamente. Os teus atos são os responsáveis pela tua atual e próxima existências, porquanto ninguém pode fugir dos resultados das suas próprias ações. Então, é esse exemplo que nós temos que ser. É essa determinação que nós temos que ter. Principalmente se nós temos saúde, temos uma vida que a gente tem que retribuir tudo o que recebemos. Porque
Francisco de Assis nos disse: é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Quando se atira algo para cima, inevitavelmente retorna. Assim ocorre com a conduta humana, que permite a cada qual ser autor do próprio destino. Não adianta se enganar. Lei de ação e reação. Semeamos e colhemos. Então, escolhemos excelentes sementes para colhermos algo de bom, algo que nos fortalecerá e que nos dá condições de cada vez mais seguirmos nessa direção. Porque quando nós nos equivocamos e semeamos algo que não deveríamos, quando colhemos, a gente não assume o equívoco. A gente quer ser coitadinho. E quando a gente fala que não merece aquilo que nós estamos passando, nós estamos blasfemando. Porque Deus é infinitamente bom e justo. Ana Lopes, boa noite, querida. Então, precisamos ter cuidado no pensar isso aí, que nós não merecemos, porque merecemos, nos equivocamos, por isso que nós estamos colhendo algo que nós não estamos gostando. Então, hoje, pensemos mais antes de fazer algo, para não ter o equívoco. Assim ocorre com a conduta humana, que permite a cada qual ser autor do próprio destino. Esta concessão torna-se justiça pura sobre qualquer sentido considerado. Porque a todos proporciona os mesmos recursos e oportunidades, mediante os quais a ascensão e a queda, a felicidade e a ruína são resultados eminentemente pessoais, intransferíveis, em absoluta igualdade de condições, a cada um segundo as suas obras. Não tem transferência. O que você faz, centil por centil, você vai pagar. Este comportamento enseja o discernir antes de agir. Pensa, reflita e depois age. A chance de equívoco diminui muito. Pensar antes de falar. Cuidados com o próprio ser, estabelecendo metas de dignificação e cuidados que proporcionam harmonia e bem-estar. Nós estamos numa fase que a gente tem que pôr isso em prática nas nossas vidas, para não ter consequências desastrosas. Nós temos hoje essa consciência e podemos fazer isso com tranquilidade, porque nós sabemos as consequências dos equívocos. Nesse sentido, mesmo nos processos de doenças simples, degenerativas ou profundamente dolorosas, pode o indivíduo manter o equilíbrio que aure na oração, na irrestrita
confiança em Deus. Na terapia bioenergética, pelos passes, pela ingestão de água fluidificada, magnetizada, que são valiosos recursos que se encontram à disposição de todos quantos necessitam do concurso capaz de reequilibrar a saúde. E isso é importante. Por isso que eu falo, vocês põem a aguinha, deixa aí de lado, porque enquanto a gente está conversando, a espiritualidade coloca os fluidos, os remédios, as energias que nós precisamos. E depois, quando nós tomamos, a gente vai se reequilibrando. Isso é provado cientificamente. Então, vale muito a pena fazer bem a nossa parte. Não existem, portanto, mecanismos enfermiços se não existirem comprometidos negativamente com as soberanas leis da vida, as leis morais, as leis divinas. Quer dizer, se a gente nos equivocamos, vem as consequências. Se a gente pensa antes de falar, antes de agir, antes de fazer um mal para o próximo, a gente não faz. E com isso a gente evita esses tipos de problemas na nossa vida. Não vale a pena? Vale muito a pena. Possui o ser humano, no entanto, valor para liberar-se da exigência perturbadora, utilizando-se da razão, que deve direcionar para as atitudes saudáveis, os compromissos edificantes. Olha o seu irmão falando edificantes para nós aí, ó. A construção do bem em todo e qualquer lugar que se encontre. Porque quando a gente, uma pessoa que ajuda o próximo, que dá uma força para quem está passando por um momento difícil, isso vem em energia a nós. E quando você vai num lugar e é uma pessoa positivista, levanta o astral de todo mundo, sabe o que é a pessoa? Oi, Roselita, tudo bem? Boa noite. A pessoa fala que Deus ilumine e proteja, que pessoa boa, que pessoa luminífera. Vem energia que nos sustenta essa saúde, essa força para a gente continuar nessa trajetória que nós decidimos seguir. Vale a pena, tenha certeza disso. Quando o indivíduo se resolver pela transformação moral de si mesmo, ocorrerá a grande mudança do planeta de provas e expiações em mundo de regeneração, onde não mais se apresentarão calamidades físicas e morais, sísmicas e telúricas, que tanto afligem e desgastam a humanidade. Tá vendo? É cada um fazendo bem a sua parte. É a história do beija-flor dizendo que vai pegar a gotinha d'água, apagar o fogo na floresta. E o elefante com a tromba toda cheia de água. Você acha que você vai apagar o fogo na floresta
com essa gotinha de água sua? Falou, não sei se a minha gotinha só irá apagar, mas se todo mundo colocar a gotinha dele lá no fogo da floresta, com certeza rapidamente iremos apagar. E é justamente essa transformação moral que nós temos que buscar e pôr em prática no nosso dia, que esse planeta de provas e expiações rapidamente se transformar em mundo regenerado, que é o que um dia nós chegaremos. Depende única e exclusivamente das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, para que isso aconteça brevemente. Tais desafios são consequências da inferioridade do espírito, que ainda necessita de imposição, de exigência, a fim de despertar em definitivo para os valores éticos e transcendentes da vida. Enquanto não ocorra essa conquista coletiva, somos todos nós que vamos conseguir. Cabe a cada um realizá-la no íntimo, de forma que já tenha início o grande processo de libertação, no qual todos nos encontramos engajados. E é isso que nós precisamos ter consciência de cada vez mais nos imbuirmos nessa transformação moral do planeta, fazendo a nossa parte, beija-flores que somos, colaborando com a nossa gotinha d'água no fogo da floresta. Não se tem notícia que Jesus jamais houvesse estado doente. Em nenhum momento. E por quê que ele não ficava doente? Ele fazia bem a sua parte. Ele ajudava. Ele era o bem pelo bem. Ele estava em todo lugar ajudando o próximo. Ele não conseguia ver um irmão menos favorecido sem estender as mãos a esse ser que na época passava por provação. E é essa ideia que nós temos que ter em nossa mente, com pensamentos positivos, luminíferos, edificantes, e com fazer muito bem a nossa parte. Todo o seu ministério transcorreu com saúde integral, o que lhe permitiu atender as massas enfermas, transmitindo-lhes energias balsâmicas que reanima, que conforta, e curativa, que dele se exteriorizava. Vigia, pois, o coração, de onde podem proceder maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias. Estas coisas são as que contaminam o homem. Então, nós temos que se afastar. Conforme conceituação proposta por Jesus e
desfrutarás de saúde interna que permanecerá no teu corpo, em tua mente, abrindo-te espaços para a evolução pelo amor, sem a necessidade imperiosa da expiação nem da reparação. Isso foi que Divaldo e Joana fizeram em Londres, na Inglaterra, no dia 9 de junho de 1997, que receberam e que passaram essa pérola, essa preciosidade que nós temos que introjetar e pôr em prática no nosso dia a dia isso que a Joana, através do Divaldo, nos ditou e que nos ajudará muito a nossa evolução e a nossa melhora espiritual nessa nossa encarnação, nessa fase que estamos da vida, porque já temos esse conhecimento e temos condições de vencer o mal que está disseminado no mundo de hoje. Façamos bem a nossa parte para que tenhamos uma vida melhor, com uma energia fascinante, nos direcionando para fazer o bem, não olhando a quem, porque os iluminados não serão aqueles que nós estamos proporcionando isso, mas seremos nós mesmos. Por isso vale muito a pena seguir nessa nossa direção. Queridos, espero que tenha contribuído para umas reflexões e que vocês se esforcem para pôr em prática tudo isso que Joana tem nos alertado. Finalizaremos com o Pai Nosso que meu pai gostava muito. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra de luta e sofrimento. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe de Deus. E perdoa, meu Senhor, os erros tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, faça a nossa alma crescer na proteção de Jesus, faça a luz se expandir. Faça o mundo se abrir nos seus braços de amor. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro
distante da vossa luz. Que a vossa real igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que Jesus ilumine a todos e que vocês tenham um final de sábado maravilhoso e um domingo de muita luz, de muita positividade, e que Jesus floresça sempre em seus corações, hoje, agora e sempre. Beijo no coração de todos, paz e luz, que assim seja. E tomem agora aguinha fluidificada para equilibrar nossos corações. Beijo a todos. Até sábado que vem.